Olá, alunos do 9º ano da Escola Municipal Panaro Figueira. Aqui é a professora Gabriela Costa e eu trouxe hoje mais um tema para nós trabalharmos. Hoje nós vamos falar sobre crônica. Então, o que é crônica? A crônica é um texto narrativo curto, cujo tema estará relacionado a situações do cotidiano. A linguagem geralmente é bem simples, de fácil compreensão para o leitor. Por que eu destaquei essas palavras aqui? Porque essas palavras aqui definem bem o que é crônica. É um texto curto, que vai falar de situações do cotidiano e com uma linguagem bem simples para que o leitor consiga compreender a mensagem que o cronista quer passar. Bom, as crônicas, elas fazem parte dos gêneros jornalísticos, iguais a outros gêneros que nós já estudamos, como, por exemplo, o artigo de opinião, o editorial, a entrevista, a notícia, sendo que as crônicas, elas podem ser encontradas em jornais e revistas impressas e também online. Mas há muitos autores que publicaram livros de crônicas, por exemplo, o Machado de Assis, Fernando Sabino, o Rubem Braga, que era um grande cronista, o Luiz Fernando Veríssimo. Então, mas professora, eles escreveram isso um tempo atrás? A crônica não é fato do cotidiano? Sim, gente, são situações do cotidiano. Mas a gente tem que saber que as situações do cotidiano, elas se repetem. Claro, de uma forma diferente, porque as pessoas vão se modernizando, as situações, a cultura. Mas mesmo assim, se você pegar uma crônica do Machado de Assis, você vai conseguir ali entender a mensagem que ele quer passar. Às vezes vai ter uma palavra que você não conheça, um evento histórico que você não tenha contato, aí só você dá uma bugada lá. Mas não é nada assim que você vai ler e vai ficar sem entender, beleza? Também trouxe para vocês alguns tipos de crônica, destaquei 3 tipos. A primeira é a crônica histórica, que era utilizada para narrar acontecimentos históricos. Por exemplo, quando Pero Vaz de Caminha chegou ao Brasil com os portugueses e aí precisava contar para o rei Dom Manuel, lá em Portugal, o que eles tinham encontrado aqui. Ele escrevia em cartas, tá? Mas por que é considerado uma crônica? Porque ele vai fazer toda a descrição dos acontecimentos históricos, mas ele só não vai ficar descrevendo. Ele também coloca um pouquinho a opinião dele, a visão dele. Ele está vivenciando ali, é aquela situação do cotidiano dele. Então aqui tem um trechinho da carta do Pero Vaz de Caminha. Depois, se vocês quiserem ler tudo, vocês podem pausar o vídeo para ler tudo desse fragmento, né? Porque as cartas são muitas. E aqui, olha, eu vou dar só um exemplo para vocês. Ele coloca aqui, ó, de ponta a ponta é toda a praia, muito chã e muito formosa. Esse muito chã e muito formosa é a opinião dele, do que ele estava vivenciando. Imagina só como que devia ser difícil e como que tinha que ser um bom cronista para poder descrever e narrar, contar tudo ali que você estava vivenciando para uma pessoa do outro continente. Então tinha que ser muito bom cronista, porque o rei Dom Manuel tinha que ler a carta e conseguir visualizar lá mentalmente o que estava acontecendo aqui na nova terra que os portugueses haviam chegado. Beleza? Olha só, trouxe até um pedacinho para vocês. Um pedacinho não, né? Uma foto de uma carta de Pero Vaz de Caminha. Essas cartas, elas ficam lá em Portugal, tá? No museu, fica guardadinha. Não sei se elas ficam no museu, eu acho que sim. Mas elas ficam guardadas lá e essa fotografia é uma foto original de uma das cartas do Pero Vaz de Caminha. Outro tipo de crônica é a jornalística, que é usada para fazer reflexões sobre temas da nossa atualidade. E aí eu trouxe também para vocês um fragmento que eu retirei desse site aqui, ó, Jornalistas Livres. É um fragmento, podem perceber que eu coloquei aqui reticências, porque é uma crônica muito longa, tem continuação. Se vocês quiserem ler, é só vocês clicarem aqui. E aqui é um jornalista que vai contar uma situação lá do cotidiano dele, que vai ter a ver com a articulação dos povos indígenas do Brasil, que queriam lançar um fórum pela vida. E olha só, já ouviram falar de Toda a Vida Negra Importa? Não é? E aqui eles também colocam, ó, toda vida indígena importa. Tu tá vendo como é uma situação do cotidiano? Essa frase não tá aqui solta, porque tá fazendo uma relação também com o que, infelizmente, nós ficamos vivenciando as situações de racismo, que aí surgiram com a enquete do Toda
a hashtag do Todas as Vidas Negras Importam, e aqui ele transportou para Toda a Vida Indígena Importa. Então, reparem que ele vai começar a contar a situação do dia a dia, ó, tá até em primeira pessoa. Foi uma segunda-feira fértil, confesso, mas ele não tá narrando só algo que aconteceu com ele. Ele vai falar sobre um tema da atualidade, por isso que é uma crônica, beleza? Crônica humorística. Ah, isso é muito legal também. É utilizada para fazer humor, para fazer uma ironia também, para abordar diversos aspectos da atualidade, para falar sobre cultura, política, economia, vários temas. Aí eu trouxe um trecho de uma crônica muito legal do Luiz Fernando Veríssimo chamada Papos. Até esqueci de colocar o título dela aqui. Que vai falar sobre as regras gramaticais da língua portuguesa. Algumas regras gramaticais, como o uso de mesóclise e as colocações pronominais, de pessoas que querem ser puristas, falando ali, ó, tudo muito certinho, sendo que a língua é ampla e às vezes você vai usar uma variedade coloquial. Ninguém vai ficar falando assim dentro do padrãozinho o tempo todo, né? Nós falamos dentro do padrão dependendo da situação. Então tem aqui um diálogo entre duas pessoas. Me disseram, disseram-me, hein? O correto é disseram-me, não me disseram. Eu falo como quero e te digo mais. Ou é digo-te. O quê? Digo-te que você, o te e o você não combina. Lhe digo? Também não. O que você me dizer? Que você está sendo grosseiro, pedante e chato, e que vou te partir a cara, lhe partir a cara, partir a sua cara. Como é que se diz? Então, de uma forma bem humorada, Luiz Fernando Veríssimo lhe faz uma crítica a algumas situações da língua portuguesa, de algumas normas da língua portuguesa. Beleza? Bom, temos que lembrar que as crônicas elas podem ter mais de um formato. Então, por exemplo, a crônica ela pode ser jornalística, e também ser humorística. Não tem que ser só humorística, só histórica, tá bem? Ela pode ter mais de uma característica no mesmo texto. E agora eu vou dar umas dicas de livro de crônicas para vocês disponíveis na internet. Então vocês estão vendo aqui, olha, não vai ter como vocês clicarem no link com o vídeo, mas vocês podem anotar esse link aí, jogar lá no Google e vai ter um livro muito legal que vocês vão adorar, chamado Comédias para se ler na escola, de Luiz Fernando Veríssimo. É um livro teoricamente bem novo, então as histórias assim são bem atuais e tem umas histórias muito boas, muito engraçadas. Eu tenho certeza de que vocês irão gostar. E, claro, do maravilhoso Machado de Assis. No site do MEC, nesse linkzinho aqui, olha, machado.mec.gov.br, vocês vão achar a obra completa desse mestre que foi o Machado de Assis. Então, quando vocês colocarem esse link aqui, ó, vai aparecer esta página para vocês, Machado de Assis, Vida e Obra. E aí vocês podem ler os romances do Machado, alguns contos, poesias, crônicas. E vocês poderão perceber que alguns temas trabalhados lá na crônica do Machado de Assis também vale para os nossos dias de hoje. Também tem uma página aqui da Biblioteca Pública de Minas Gerais. O link é grandinho mesmo, gente. Isso aí, se vocês tiverem que copiar, tem que copiar com atenção. Nesse linkzinho aqui vai aparecer Nada Além do Essencial de Fernando Sabino. São algumas crônicas escolhidas, tá, pelos organizadores dessa biblioteca pública, que vai trazer aí pra gente várias crônicas super interessantes escritas pelo Fernando Sabino. Beleza, gente? Saudades de todos vocês. Fiquem bem. Quem puder, fique em casa. Cuidem-se. Logo, logo nós estaremos juntos, se Deus quiser. Um grande abraço, gente. Obrigada por assistirem ao vídeo e até a próxima. Um grande abraço.